na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, e Jesus é alegria, Jesus é razão, Jesus é gratidão a Deus pela bênção da existência. Não poderia ser outro clima, sendo o Pai sinônimo de alegria, de bom humor, de fé inabalável em si mesmo e em Deus. O Pai deixou uma obra, eu gostaria de falar mais sobre o homem, o Pai, aquele que organizava os natais, esse espírito maravilhoso capaz de uma delicadeza, de um amor a todas as criaturas, que amava os cães, que amava as flores, que toda semana comprava flores para minha mãe, que comemorava cada aniversário de casamento, agradecendo a Deus, a esposa, os filhos, toda a família. O Pai que nos levava ao teatro, que nos levava a caminhar pelas ruas de Moema. Chegou a Júlia Nezu. Nossa, mas hoje é Isabel, Eliana, a Júlia, seu Hélio, a Miriam. Gente, os parentes, Ivanita, uma beleza hoje. Ô, Júlia, tudo bem, querida? O Pai, que foi um amigo de todas as horas, de mãos dadas com a mãe, espírito magnífico, humilde, simples, caridoso. Mas o importante, além da vivência, do exemplo, porque sem exemplo o indivíduo não entendeu a mensagem libertadora, foi através da vivência que Herculano mostrou quanto compreendeu os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ah, mas ele se indignava. É claro, também com Jesus ele aprendeu a firmeza. Não foi Jesus que se indignou com os fariseus do templo, com a hipocrisia? No livro Agonia das Religiões, Herculano nos diz: o maior responsável pela agonia das religiões, as religiões que não estão se expressando no religar, é a hipocrisia humana. É o indivíduo, como fizemos no tempo e no espaço, quando falávamos uma coisa, pregávamos e fazíamos outra. Nessa encarnação, em que esse espírito maravilhoso na inteligência e na moral, Kardec explica no livro dos Médiuns que a mediunidade não depende da moral, mas a produtividade sim. Então exige-se daquele que se diz espírito um esforço para caminhar dentro dos ensinamentos de Jesus. Exige-se uma cura da alma, ou até a Risete está aí hoje, um esforço constante para a cura da alma. E esse foi o exemplo desse espírito que nessa encarnação recebeu o nome de José Herculano Pires. Bom Pai, as testemunhas estão aí. A Lu, filha e cunhada, está aí testemunhando que foi bom pai, bom filho, bom cunhado, bom amigo e bom vizinho. Na Casa do Caminho, Assunção de Luca está testemunhando, foi nossa vizinha. Testemunha até do namoro do casal Herculano e Virgínia, que ela lembra que caminhava de mãos dadas e ficavam dando tchau pela janela do ônibus. A tia Piquitita em Avaré e a tia Lourdes em Bauru. Porque esse espírito é tão grande que parece que minhas palavras são invenção. No livro Introdução à Filosofia Espírita, o pensamento de Herculano brilha intensamente. Nós podíamos começar quando ele fala na vinda do reencarnante à Terra, o conhecedor da Terra. E ele explica: conhecemos as coisas exteriores e as coisas interiores. Conhecemos pelo sensório e a razão. A razão que se forma através das várias encarnações, que é o produto das nossas experiências. O sensório, que são os sentidos que permitem a captação da realidade. Mas, lembra Herculano, a luz do espiritismo é a luz da parapsicologia, do pensamento de vários filósofos e mestres enviados por Jesus. Aprendemos a realidade à nossa volta além dos sentidos físicos, diz Kardec. Enxergamos não apenas pelos olhos, por todo o nosso ser, ou seja, esse instrumento magnífico de trabalho, o perispírito, permite a captação da realidade à nossa volta.
e refletindo se o perispírito permite a captação da realidade, se, como Herculano diz em Mediunidade, Vida, Comunicação, o fenômeno mediúnico, o trabalho na casa espírita, permite um aguçar de percepções, se a captação é feita também pelo espiritismo, como diz a parapsicóloga Luísa Heine, não espírita, compreendemos a realidade à nossa volta por vias outras que não as dos sentidos físicos, na medida em que nos desenvolvemos moralmente, a captação se torna maior, porque a dilatação do corpo energético é mais intensa. E no livro Relação Espírito-Corpo, Herculano nos lembra as experiências de Kirov, que provaram na Rússia que esse corpo de energia se expande e emite verdadeiros feixes luminosos que produzem os fenômenos mediúnicos e os fenômenos paranormais. Mas a criança vai reencarnar, o indivíduo vai voltar à Terra. Onde ele está? Kardec nos explica que ele está no mundo espiritual. Ele tem possibilidade de escolher? Também Kardec, em Escolha das Provas, nos diz que podemos escolher as provas, e diz mais, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Muitas vezes o espírito se acovarda e adia as lições necessárias, que não são castigo, Deus não castiga, adia as lições necessárias ao seu desenvolvimento espiritual. Consequentemente, Herculano nos lembra no mistério do ser ante a dor e a morte que jamais podemos levantar o nosso dedo acusador a alguém. Alguém que passa por grandes dificuldades, que pode ser, é claro, um espírito vitorioso e forte, que escolheu uma lição mais difícil. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Chico Xavier enfrentaram dificuldades várias, sendo grandes espíritos. E o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, que demonstrou seu amor, sua resignação, enfrentando a nossa ignorância e deixando um exemplo de força, de alegria, de coragem. Quando vamos reencarnar, diz Herculano, a família deve receber o reencarnante com amor. É claro que trazemos o nosso arquivo, como diria Piaget. É claro que trazemos os nossos arquétipos, sombra, herói, como diria o espiritualista e quase espírito Jung. Mas, lembra Herculano, se a família não estimula o ser, seja no conhecimento e principalmente na moral, a nossa sociedade hoje está doente por falta de estimulação moral, mesmo o que foi aprendido tem dificuldade em aflorar. E Herculano diz, quando a criança é bem recebida e estimulada, o arbusto frágil desenvolve-se como uma árvore imensa, que oferece ao mundo suas sombras, seus perfumes, seus frutos. Quando a criança não encontra amor, nem uma família substitutiva, ela permanece um arbusto frágil, ressecado, que não tem nada a oferecer ao mundo. Não seria o problema de muitos profissionais corruptos, de políticos corruptos, de jovens magníficos preparados para a vitória, que perdem encarnações preciosas por causa das drogas? E cabe à família espírita esse trabalho de estimulação do ser na compreensão da finalidade da vida. E essa criança é o conhecedor. Embora tenha vivido na Terra ou outras dimensões, ela precisa novamente se apossar do conhecimento da Terra. É claro que a cada encarnação a tarefa se torna mais fácil. Por isso dizemos hoje, nossa, mas que crianças inteligentes. Amanhã seremos as crianças inteligentes, mais inteligentes do que a nossa geração.
não precisa vir de outro planeta, não precisa ter rótulo, é um processo natural, através do desenvolvimento do planeta e dos habitantes do planeta Terra. Se a razão se desenvolve, há uma interação entre razão e sentimento, mas pode haver um desequilíbrio, a criança desenvolve sua razão aflorando o que já foi aprendido através do sensório e através dos instrumentos de trabalho, corpo físico e corpo energético. Mas quem pensa, quem aprende, quem raciocina é o espírito. A importância dessa atenção à criança é que, como diz Kardec, até os 7 anos ela aprende com mais facilidade. Piaget diz a mesma coisa. Até os 7 anos tem janelas da oportunidade, que permitem a apreensão da realidade de forma muito intensa. Depois as janelas vão desaparecendo, o que não nos impede de aprender, pelo amor de Deus, mas aprendemos com mais dificuldade. Música, línguas, aprendemos com dificuldade. Mas não adianta também a mãe estressar a criança, ela vai aprender inglês, alemão, espanhol, aí o problema cresce mais, como explica Daniel Goleman no livro QI versus QE. E Herculano sabia perfeitamente disso, nunca nos estressou, respeitava o modo de ser de cada um, nunca exigiu nada. O maior desejo de Herculano é que fôssemos felizes indivíduos de bem, foi o que ele nos exemplificou, e que jamais fôssemos escravos dos bens ilusórios da terra, que jamais fôssemos escravos do dinheiro, que ninguém vai levar do lado de lá. Como seria bom que Herculano desse mais lições, né? Professor que era, fundador da Faculdade de Filosofia, seria interessante também ele conversar com as crianças, com o seu carisma, com a sua alegria, mas outros têm essa tarefa principal de educar as novas gerações e nós, espíritas, no respeito à doutrina espírita, para que não repitamos o que já fizemos com o cristianismo. Deturpamos, modificamos, tornamos irreconhecível. Sobre ainda as experiências e o sensório, Herculano diz que a razão se desenvolve na apreensão dos conceitos, a alma das palavras, para que serve cadeira, a flor, essas estão lindas, e assim a criança vai se desenvolvendo. Porém, são 2 os elementos do psiquismo, a razão e o sensório. Se apenas a razão se desenvolve sem a fé, que é sobretudo o respeito à justiça, o desejo de justiça, o indivíduo se transforma, por exemplo, num cientista maluco, ou um indivíduo corrupto que ele cria formas magníficas para ganhar dinheiro, ou num político corrupto que tem uma inteligência brilhante, mas não tão brilhante que enxergue além de uma encarnação. Mas se o indivíduo desenvolve sua fé sem ser raciocinada, sem ligá-la aos conceitos, à finalidade da vida, o que nós somos, espíritos, inteligência e vontade, morais do universo, o indivíduo se transforma num fanático religioso. E aquele que ergue a bandeira do só nós seremos salvos, ou se eu acreditar em determinada coisa, estou salvo. Não entendendo com Paulo de Tarso e Kardec o valor e necessidade da caridade. Como diz Paulo, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, isto de nada vale. E a chave do Espiritismo é a caridade, que foi profundamente praticada por Herculano Pires. Jovem ainda, ele fazia os natais dos pobres em Avaré. Durante toda a vida, mais tarde, o grupo todo trabalhava no Olaria. E durante toda a vida, ele atendia um grupo de indivíduos que depois que ele desencarnou, descobrimos, né, Lu? Eles apareciam pedindo dinheiro para o gasto. E Herculano, com seu ordenado, que não era tão grande, dividia.
o dinheiro com aqueles indivíduos, e depois que Herculano morreu, foi verificado que alguns nem precisavam tanto, mas ele cumpriu o seu papel. Fé e razão, diz Herculano, dão as mãos em torno de um tronco, a vontade. Somos pensamento e vontade. Escolhemos as nossas provas ou, em caso de grande desequilíbrio, entidades espirituais amigas escolhem por nós. São as reencarnações compulsórias, espíritos que nos amam. Quando estamos em dificuldade no mundo espiritual, necessitando da reencarnação e não podemos escolher, eles nos envolvem e escolhem o melhor, o mais suave. Não como castigo, como lembra Herculano no livro Concepção Existencial de Deus, quando ele diz: ninguém julga o ser no aqui ou no além. Quem se julga é o próprio indivíduo. Incapaz de misericórdia, de flexibilidade, se julga com muita rigidez. É assim, por exemplo, que vemos, através da psicografia de Célia Xavier, o querido, depois aqui no Brasil, nasceu como Jesus Gonçalves, que numa das encarnações era um guerreiro Ciro. Mas ele fez tanta maldade que ele não se conformava com ele mesmo. Aí ele pedia: não, agora eu vou nascer de tal jeito, eu quero ser um sacerdote. E ele nascia e novamente ele entrava no descaminho. O que ele fez? Ele falou: não, agora eu quero vir com a túnica de chagas. Eu quero nascer leproso. E queria uma porção de dificuldade. Os espíritos falaram: vai devagar. Para você conseguir a vitória, você nascendo com a túnica de chagas e aceitando, já está muito bom. Ele nasce em Pirapitingui, no início ele é muito revoltado, perdeu tudo, mas depois ele encontra o livro dos Espíritos e a preparação, somos todos preparados para a vitória, isso que exige, hein? A preparação que Ciro havia passado no mundo espiritual aflora com a leitura do livro dos Espíritos. E ele se transforma num espírito atuante que funda um centro espírita em Pirapitingui. Ninguém reconheceria o novo Ciro em Jesus Gonçalves. E na humildade que ele desenvolve então, ele se nega a ser chamado de Jesus e se apresenta como Jesus Gonçalves. Só que depois também ele exagera, ele escreve uma poesia linda, dizendo que queria repetir a túnica de chagas. Calma, né, Jesus Gonçalves, não é preciso tanto. Podemos e devemos caminhar através do trabalho e do amor. No livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, magnífico, Herculano fala sobre a tendência dos espíritas, primeiro, de julgar o outro. Olha, aquele que nasce com um problema na perna, o que será que fez com essa perna? Olha, eu não fiz nada, minhas pernas são boas. Herculano diz: e como vão explicar um carneirinho que nasce com problema na perna? E como vão explicar o sofrimento dos animais, o sofrimento dos vegetais? Quando há uma guerra, sofre o ser humano, os vegetais e os animais. E como vamos explicar a nossa crueldade para com o gado, para com os galináceos? O que eles fizeram de errado no passado? Nada. Planeta em desenvolvimento, quem explica é a Gênese, sempre consultada por Herculano, a Gênese de Kardec. Planeta em desenvolvimento tem alguns males naturais, o clima, tufões, vulcões, mas aí é triste, a maioria dos males é criada por nós. A fome, a guerra, o desrespeito, a violência de humano para com humano, sendo que nós deveríamos usar nossa razão. E o Espiritismo, o Consolador prometido, visa exatamente nos tornar aptos para construirmos o mundo de regeneração e paz. Tem um livro aí, não será em 2012, mais 2019, deviam falar pelo menos 2050 para nós não passarmos vergonha, porque não será em 2019.
nem em 2012. A Terra, segundo a ciência oficial, profundamente respeitável e que está chegando, já chegou um grande número ao corpo energético e vai chegar ao espírito, um só rebanho, um só pastor, tem muito ainda a oferecer a nós humanos. Ah, mas estamos destruindo a Terra. Momentos difíceis aconteceram na Terra antes da vinda do homem também. Quando os dinossauros morrem, primeiro, os dinossauros não fizeram nada errado na outra encarnação. Os humanos não estavam lá, mas caiu um meteorito e os dinossauros morreram. Então, as transformações da Terra acontecem. É um planeta lindo, maravilhoso. Herculano explica no livro Obsessão, Passe e Doutrinação, num item precioso, as dimensões da vida, quando ele nos lembra que a Terra é um planeta lindo, que a Terra não tem culpa dos desatinos dos seus habitantes, que é uma escola preciosa, tem obras de arte, pode alimentar muito mais pessoas, aliás, jogam fora toneladas de alimento. O que falta é uma organização, é amor, é o amar ao próximo como a si mesmo de Jesus de Nazaré. No mesmo pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, Herculano explica o passe como enxertia divina, enxertia de energia, reforço. E ele diz, o passe poderia dispensar o uso das mãos, mas como no tempo e no espaço usamos as mãos, é delas que nos servimos para dar o passe com mais fé em nós mesmos e fé na espiritualidade. E o ambiente, o silêncio e o aconchego do indivíduo que dá o passe provoca uma mudança psíquica naquele que o recebe, que também faz com que o vínculo que se estabelece aumente o poder e intensidade do passe. No mesmo livro ele fala sobre obsessão e deixa claro que o maior obsessor somos nós mesmos, porque ele explica que mudando o nosso teor mental, a obsessão deixa de existir. E eu vou aproveitar as 3 dicas que ele dá no livro O Ser e a Serenidade. Nunca te deixes abater. Procura a perfeição, supera as circunstâncias. E é terrível como o espírita, com o Consolador prometido, com livros belíssimos, livros de André Luiz, também obras complementares, Leon Denis, de Olinda Amorim, Herculano Pires, se deixa abater até na morte. Então, meu irmão Herculano Jair deu um exemplo maravilhoso, quando o pai passou aos 65 anos de infarto fulminante para o mundo maior. Herculano conservou o sorriso e muita gente estranhou sorriso e alegria, mas era o guerreiro que vencera inúmeras batalhas e que agora se expressaria numa dimensão melhor. O espírita sente saudades, não é insensível. Outro dia uma amiga minha perdeu o filho e ela estava arrasada. E dizem, eu não sei, que no velório chegava e falava, ai, agora ele está no mundo melhor. E ela ficou nervosa, ela diz, não me digam que ele está no mundo melhor ou pior. Eu vou ter saudades, é claro. Existe saudades, existe emoção, mas existe a certeza de que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Que como diz o Salmo 23, adoro esse salmo, o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande no vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo. E todo mundo que passou por dificuldades com esse espírito voltado para a espiritualidade superior, apesar das nossas necessidades, apesar de sermos muito pequenos em inteligência e moral perante os seres que habitam o universo, aprendemos que vale a pena confiar em Deus, confiar em nós mesmos e ler no final do Evangelho segundo o Espiritismo o poder da prece. Quando Kardec, o grande Kardec, o mestre de Lyon,
assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, diz que a prece age como um ímã que atrai para o indivíduo a melhora imediata. Agora, tem que ter a fé para estabelecer a ligação. No livro Espírito e o Tempo, Herculano apresenta, no fim do livro, o livro é uma beleza, um dos livros do século. Ele fala sobre o desenvolvimento do indivíduo como homem ou mulher e como médium. Fala no desenvolvimento da razão, só lendo. Fala desde o médium do horizonte primitivo, que ele cita o livro de Bozano, Manifestações Supranormais entre o Primitivo, e vai contando horizonte oracular, antes horizonte agrícola, chega até os profetas hebreus, que Emmanuel lembra Caminho da Luz, que já previam a vinda do Messias Jesus e não entenderam, e ele chegará como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo o curvarão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas depois de sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. Então Jesus é vitorioso, embora nós ainda não consigamos seguir Jesus inteiramente. Jesus foi um marco na transformação da compreensão da caridade, no trabalho para nos compreendermos como todos irmãos, no ter nascido entre os hebreus, na época o povo mais adiantado espiritualmente, lembra Herculano e o Espírito e o Tempo, por causa da crença num Deus único, mas também da necessidade de, no tempo e no espaço, mostrar a todos que Jesus era judeu, Paulo de Tarso, todos os apóstolos, ou seja, Deus não faz raças separadas. Em todas as raças existem os bons e os menos bons. Somos todos iguais, diz a Gênese, criados com potencialidades a serem desenvolvidas através das várias encarnações. E falando nas potencialidades, é tanta coisa para falar, tenho que ir com mais calma. Eu fico encantada com esse espírito, com o pensamento de José Herculano Pires. Ele me esclarece muito. Às vezes eu paro e penso, mas como esse homem pode pensar tão bem e em tantos faces? Não é porque ele é meu pai, não. Emmanuel diz, e Nena Galves publica no livro Para Sempre Chico, que é um método que melhor mediu Kardec. E eu concordo. Quem sou eu para concordar? Mas concordo, é um direito meu. Concordo com Emmanuel, porque ele vai muito fundo, ele compreende perfeitamente as nossas necessidades e apresenta o Consolador como elemento de libertação, de alegria, de continuar através dos anos abrindo cada vez mais um sorriso largo. E Almir Sater, não sei se ele é espírita, mas na música Tocando em Frente, que é linda, ele diz: leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um constrói a sua vida e tem a habilidade de ser feliz. E Herculano nos ensinou a ser feliz, sobretudo nas horas difíceis. Quando ele diz no ser e a serenidade, nunca te deixes abater, ele demonstrou na sua vida. Herculano já não enxergava direito, nunca ele reclamou, né? Nunca, bem-humorado, alegre. E quando nós falávamos, pai, é perigoso você sair, ele falava, eu estou vendo tudo, estou vendo o suficiente. Aí os netos estavam sentados, ele não enxergava se eram os netos, os vizinhos, os amigos, ele chegava e cumprimentava, boa noite, senhora. Era uma neta, mas ele ria. E quando ele escrevia a máquina, ele era autodidata, ele escrevia errado. E ele falava, lê para mim. Nós líamos, falávamos, pai, aqui não dá para entender nada. Ele falava, ai meu Deus, espera aí, vamos ver o que dá para entender, alguma letra, alguma palavra. Aí ele ditava, refazendo o período. Nunca se queixou tanto quanto Virgínia. Eu digo, eles deviam dar umas queixadinhas. Olha, com a idade acontece assim, a energia diminui. Nunca.
Os dois mantiveram nessa encarnação, nas horas fáceis e nas horas difíceis, a fé em Deus, o sorriso pronto, o bom humor. Isso é muito importante naquele que se diz espírita. Nunca se deixaram abater. Procura a perfeição. Ele foi teosofista, primeiro foi coroinha, olha que bom. Depois foi teosofista, excelente. Só faltou para ele uma experiência protestante, mas ele foi amigo do reverendo Emerenciano, que eu visitava sempre, e quando o reverendo pediu emprestado crianças para começar a sua igreja ali na Rua das Rosas, está lá a igreja. Herculano falou, claro, meus filhos irão lá. E nós tivemos a honra de começar a chamar crianças para o reverendo Emerenciano. Foi uma experiência muito boa e até hoje eu tenho na mente as músicas que aprendi, a comemoração da Páscoa. Aí quando a igreja encheu de crianças, Herculano falou para o reverendo, agora o senhor não precisa mais das minhas crianças. Então desejo que o senhor continue. E continuaram amigos e se visitavam. O reverendo e Herculano, numa experiência relativamente protestante, para mim muito, para nós quatro, que íamos lá, víamos as histórias, seguíamos e depois comentávamos com o pai o que havia de semelhante ao que havia numa alegoria, porque na realidade foi uma fase muito bonita de nossa vida. Procura a perfeição, ele aprendeu com Helena Blavatsky, que Annie Besant falou, como eu vou conseguir ser perfeita? E Helena sorriu e falou, começa a fazer bem feitas as coisas pequenas. Você está colando os selos todo errado. Olha, presta atenção para não ter que refazer o trabalho. De vez em quando eu estou com pressa e a lição vem. Procura fazer perfeito, porque senão depois vai ter que refazer. É o que nós fazemos nas nossas encarnações, mas também sem a neurose do perfeccionismo, que também atrapalha o indivíduo. O caminho do meio, tem um livro do pai, O Caminho do Meio. Parece que ele estendeu seu leque abrangendo vários assuntos. 84 livros de valor reconhecido. Supera a circunstância, mas na nossa inconsciência dos vegetais, dos animais irracionais, no horizonte primitivo, conseguimos superar circunstâncias muito difíceis. Nem podemos imaginar a luta pela sobrevivência. É claro que possuíamos a assessoria da equipe espiritual, responsável por nosso crescimento, mas essa assessoria agora se faz mais intensa se permitirmos, porque a nossa consciência age como um ímã, porque conhecemos os recursos, como diz Kardec na Revista Espírita, acho que é de 1863. Para a data eu não sou muito boa, se eu errei alguém me corrija. A assembleia religiosa fortifica o indivíduo, todos com o objetivo religar, ligação com o plano espiritual superior. E superamos tantas dificuldades agora mais consciente, lutando para nos fortificarmos, tomando vitaminas se necessário. Existe homeopatia para depressão, para falta de sono. Trate-se. Outro dia uma conhecida minha falou, eu estou tão mal. Eu falei, foi ao médico? Não, eu fui tomar passe. Eu falei, olha, Herculano me ensinou, o espiritismo não dispensa o tratamento médico, não dispensa o psiquiatra. Por que não dispensam o dentista, hein? Ninguém dispensa o dentista, mas são loucos para dispensar outros tratamentos médicos. Então, assim como não dispensamos o dentista, não podemos dispensar. Às vezes o indivíduo é tão frágil que precisa do suporte, além do tratamento maravilhoso da casa espírita, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista. O querido Jung fala no livro O Curador Ferido de Almas que todos nós temos nossas feridas. Trouxemos do passado e criamos no presente. E que ninguém se cura sem auxílio do outro. Mas não é o outro que cura, é o próprio indivíduo que consegue se analisar e se curar.
A casa espírita não dão tanto valor porque o tratamento é gratuito. Então, tudo que é gratuito, as pessoas pensam, mas será que é bom mesmo? Tem pais que não levam as crianças na evangelização infantil exatamente por isso. Se fosse como, e é muito mais importante que o inglês, que o francês, como diz Daniel Goleman, precisamos de uma educação que equilibre as emoções. E Kardec completa, fala antes e com mais propriedade, precisamos de uma educação em leis morais que modifique o caráter. E essa educação que modifica o caráter, que transforma indivíduos inseguros, como diz Herculano, Introdução à Filosofia Espírita, de arbustos frágeis em árvores frondosas, essa educação tem um nome, convencionamos chamar de educação espírita, mas ela vem dos séculos, vai se aprimorando na nossa compreensão. Nós vamos compreendendo melhor os conceitos que chamamos de espíritas, mas que vêm com os sacerdotes druidas, com Buda, com Sócrates, com os monges tibetanos. Indivíduos melhores conseguiram sempre apreender a verdade libertadora. Mais necessitados, emocionalmente desequilibrados, temos dificuldade em aprender essa verdade que hoje, no século XXI, se torna mais fácil. Eu li o livro Uma Prova do Céu, o Dr. Ibn Alexander conta que ele entrou num estado de quase morte e ele, que ia com a esposa à igreja, mas que não acreditava em Deus, que achava que o cérebro era o começo e o fim de tudo, cirurgião do cérebro por 25 anos nos Estados Unidos, encontrou seres de luzes quando estava em coma com uma meningite bacteriana. E ele vem e diz, eu tenho agora a coragem de dizer, a morte não é o fim de tudo. O indivíduo continua e se projeta. Ele primeiro se projetou no mundo da minhoca, ele chamou assim, mas depois a família dele orava, biológica e adotiva, e ele se projetou no mundo de luzes, adorou, até que chegou a hora, falaram para ele, agora você vai voltar. E ele não queria vir não, mas veio. Quer dizer, a verdade está em toda parte, a verdade está presente através dos enviados de Jesus, sacerdotes druidas 600, 800 anos antes, falando sobre a força do pensamento, sobre a nossa capacidade de construir ou destruir, sobre a nossa capacidade de fortificarmos ou lesarmos o nosso corpo físico. Mas parece que indivíduos superdotados e inteligentes têm um problema. Ficam tão magnetizados com o barro da terra, com os impulsos biológicos da espécie, com o jugo do corpo físico, que se esquecem dessa verdade tão bem apresentada e vivenciada por Jesus, o mestre dos mestres, homenageado por Herculano Pires num livro magnífico, Revisão do Cristianismo. E nesse livro ele mostra Jesus não como um Deus, mas como um filho de Deus que já se desenvolveu plenamente, como um exemplo a ser seguido, e vai mostrando quando introduzimos no nascimento de Jesus e nos seus ensinamentos a nossa visão distorcida da realidade. À luz de Revisão do Cristianismo, Jesus ganha novas cores, fica mais brilhante e nos emociona profundamente. Herculano Pires, José Herculano Pires, nosso mestre, meu pai querido nessa encarnação, gostaria de repetir a dose, mas não sei se eu vou merecer, não sei se como ele vai voltar, eu tenho a impressão que já em dimensões mais luminosas. Minha mãe querida, que eu nunca vou esquecer, uma gratidão eterna, companheira certíssima para Herculano Pires, coração todo amor, dedicada ao próximo, amando ao próximo como ela mesma, e meu avô Ferraz, que eu também não posso esquecer, que me levava na escola, me levava a passear na Água Branca,
rindo, brincando, feliz. Materialmente ele havia perdido tudo. Era riquíssimo, perdeu fazenda de café, perdeu agência de carro, mas não perdeu a alegria, a fé em Deus, a coragem de viver e de vencer. Nunca se deixou abater. Procurou a perfeição, superou as circunstâncias. E é isso, era espírita. Antes que o pai o conhecesse, ele já era espírita, numa época em que ser espírita era difícil. Os amigos do vô Ferraz eram espíritas, a mãe era da mocidade espírita de Paussu, né, Lu? Às vezes eu misturo a cidade. E Herculano Pires e Virgínia são um exemplo de viver à luz do espiritismo, de ser feliz mesmo quando a tempestade ruge lá fora, porque dentro de nós temos o nosso céu interior, dentro de nós temos um local aprazível que permite nos recuperarmos com muito mais força do que através de uma meditação. Criamos dentro de nós a alegria de viver, a felicidade, a compreensão de que nunca estamos sós, de que um anjo da guarda, como apresenta Kardec no livro dos Espíritos, no capítulo O Anjo da Guarda, permanece ao nosso lado, nos induzindo ao progresso, nos acompanhando nas horas fáceis ou difíceis, só se afastando quando nós desejamos. E para já ir encerrando para não cansar. Ainda no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, Herculano diz que absurdo imaginarmos que estamos num aquário e que os capatazes de Deus, alguns bons, outros nem tanto, nos chicoteiam, com o chicote sempre pronto a descer nas nossas costas. Não entendemos o Deus de amor apresentado por Jesus na parábola do festim de núpcias, na parábola do filho pródigo, na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida. Vamos lembrar apenas a ovelha perdida. O pastor, quando uma ovelha cai no abismo da iniquidade e dos erros, deixa 99 ovelhas salvas, disse Jesus, e foi buscar a ovelha perdida. E foi maior sua alegria salvar aquela ovelha do que ao ver as 99 ovelhas salvas. E nós, como ovelhas que tantas vezes se perderam nos descaminhos vários, sempre tivemos ao nosso lado a presença luminosa do Criador, Senhor de todas as coisas, Deus, que Herculano apresenta em concepção existencial de Deus como o existente, que é imanente, que através da sua imanência, da sua transcendência, permanece dentro de nós, na constituição divina que nos dirige, em cada célula do nosso corpo físico, nas leis que regem a condensação de energia. Estamos, como diz a Gênese, uranografia, mergulhados na energia divina, no pensamento de Deus, diz Herculano. No pensamento de Deus, diz André Luiz, e essa força, essa fé raciocinada que Kardec diz que devemos ter, Herculano possuía e tinha capacidade de transmitir e continua a nos transmitir através da sua obra preciosa. Quem não aprender com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros básicos de Kardec e com os livros de Herculano, sinto muito, mas vai ter que recomeçar, provavelmente, na cartilha de amor de planetas de maior necessidade. E se lembrarmos que não vai ter banho quente, que não vai ter fogão, que não vai ter automóvel, creio que o nosso esforço será dobrado. Contamos com a presença de um exército de luzes em nossa vida. Nunca estamos sós. E temos a certeza de que, preparados para a vitória, vamos obtê-la. Querer é poder, e o pensamento é uma força que não conseguimos ainda imaginar, mas que sabemos que cria ao nosso redor aquilo que desejamos. E Emmanuel lembra, cuidado com o que desejais.
a prece, o passe, a doutrinação, a doutrina espírita tem os recursos necessários para que a nossa vitória seja breve e maravilhosa. E tenho certeza que Herculano e Virgínia, alegoricamente falando, são duas luzes brilhando, iluminando o céu da nossa pátria, o nosso céu interior. Obrigada.